pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Café com Mangá. Hoje a gente vai continuar a história do vídeo anterior. A gente estava fazendo o resumão, nosso primeiro vídeo resumo de anime. E é claro, a gente estava falando de To Be Hero X. Só que a história ela é muito longa, ela é muito complexa, né? Inclusive, ela me deixou com os cabelos brancos. Ela me deixou assim num ponto de pensamento, de raciocínio, tentando ligar o ponto A com o ponto B. Fiquei num estado que eu não sabia nem o que estava acontecendo naquele momento, se uma história fazia parte da cronologia ou não, ou se era só uma história avulsa. Inclusive, essa foi a primeira sensação que eu tive quando eu assisti To Be Hero X pela primeira vez. Eu ia assistindo conforme iam lançando os episódios. Então, essa sensação de que cada história ela era totalmente à parte, totalmente desconexa, nada com nada, passou pela minha cabeça e eu acredito que pela cabeça de muita gente também. Que aí, conforme você vai acompanhando os episódios, e aí você vê se tá um personagem lá atrás, ou você vê no final do episódio aquele plot twist, onde aparece um personagem de um episódio que foi lá atrás. Gente, isso fazia com que aquela sensação de que descoberta do ano passasse pela minha cabeça a cada episódio. Então hoje a gente vai dar continuidade ao resumão de To Be Hero X, seguindo a linha cronológica dos eventos. Mas antes de continuar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas atualizações. E bora pro vídeo! Bom pessoal, antes de começar o vídeo, vamos recapitular o que aconteceu até aqui, tá? No último episódio, a história ela tomou um rumo um pouco mais brutal. O Lâmina Fantasma ele foi contratado para matar o Asheng. O Asheng ele estava sendo acusado de ter criado o Joãozão através de experimentos ilegais com vida artificial. E é aí, a partir da morte dele, que o caos realmente começa. Quando o Joãozão e o Joãozinho encontram o Asheng, eles perdem completamente o controle. E o Joãozão acaba atacando uma vila inteira. O Vórtice, que era o herói X na época, tentou impedir e foi derrotado pelo Joãozão. E quando tudo parecia totalmente perdido, o Joãozinho consegue simplesmente acalmar o monstro. E essa notícia acaba se espalhando que ele acabou domando esse monstro que venceu o herói que tinha o título de X. Resultado, o valor de confiança do Joãozinho dispara. Enquanto tudo isso acontece, lá nos bastidores as coisas ficam ainda mais sombrias. A rivalidade entre as agências de heróis, que eram a Mighty Glory e a DOS, chega num limite. As empresas resolvem colocar os seus principais heróis, o Vórtice e o Phobia Clone, para se destruírem. E eles literalmente conseguem. Os dois acabam morrendo nesse embate. Só que não só isso. Essa batalha entre eles acaba atingindo um avião. Esse avião cai e 257 pessoas acabam falecendo na queda. Ou mais ou menos isso, né? Porque aí a gente descobre que uma criança chamada Ciano sobrevive. E não só sobrevive, ela herda o valor de confiança das vítimas que desejavam que ela vivesse feliz. E esse desejo se transformou em algo real, em sorte sobrenatural. Para evitar um escândalo, a comissão culpa os próprios heróis mortos. E um jornalista, Liu Zhen, ele desconfia dessa versão oficial e encontra a Ciano no local do acidente e a esconde. E aí começa a história da Ciano da Sorte. Aliás, ela foi batizada como Ciano da Sorte justamente por ser a única sobrevivente daquele acidente. E porque as pessoas que viviam próximas a ela relatavam ter boa sorte por estar convivendo ao lado da garota que sobreviveu. E foi a partir daí que essa menina começou a ganhar popularidade. Ela foi enviada para um orfanato e o diretor desse orfanato começou a usar um pouco de publicidade para divulgar que essa garota ela era sortuda e ela trazia boa sorte para quem ficasse próximo dela. E ele criou uma espécie de seita, onde as pessoas iam até uma celebração para ver, para poder agradecer, para poder pedir as coisas justamente para Ciano, que até então era uma garotinha, né?
E ela acabou crescendo nesse ambiente. Era tóxico, era arriscado e era sufocante para uma garota viver sob toda essa atenção, né, como ela vivia. Em contrapartida, ela tinha um amiguinho lá no orfanato que era conhecido por trazer azar. Olha só para você ver que bizarro. A história da Ciano, ela é contada logo lá no início do anime. Se eu não me engano, ele é o terceiro arco. E nesse arco conta, né, toda a história dela, quando ela decidiu fugir desse orfanato junto com o amiguinho dela. Viveu na rua durante um período, só que ela começou a cantar para ganhar dinheiro e acabou se destacando e sendo lembrada como a Ciano da sorte. E por isso ela acabou ganhando tanta visibilidade. E quando ela foi contratada por uma das agências de heróis justamente por conta da visibilidade que ela estava tendo, ela decidiu voltar no orfanato para poder resgatar esse amiguinho dela. E aí lá ela combate as pessoas que estavam tomadas pelo poder do medo. Exatamente, o medo tinha tomado conta do orfanato. E todo mundo acabou se tornando um potencial vilão ali dentro. Até que a Ciano invade o local e consegue resgatar o amigo dela e atacar também o diretor. E com isso o orfanato ele é dissolvido, destruído, né? E as crianças são remanejadas e toda aquela máfia toda é destruída. Eu falei da Ciano da sorte, porém eu esqueci de um detalhe muito importante. Uma história que cronologicamente acontece antes da história da Ciano é a da Rainha. A Rainha, ela é filha de um ex-repórter que foi o que encontrou a Ciano da sorte após o acidente de avião. O pai dela futuramente se uniria à Spotlight, que é o laboratório responsável pelo estudo do medo. Só que a Rainha, por si só, ela já era uma pessoa muito bem dotada. Questão mental, eu estou falando, tá? Se eu não me engano, a história conta que com 14 anos, ela se forma na faculdade. E durante o discurso dela, ela diz que ela pretende se tornar heroína X. E para tentar mudar toda a sociedade lá em que eles estão vivendo. Porque ela já sabe como é sujo esse mundo na qual eles estão vivendo. E aí, com esse discurso que ela faz, que é televisionado, 14 anos de idade, muita coisa que ela diz não ganha credibilidade nenhuma. Inclusive, muitas pessoas até começam a tirar sarro dela. Porém, muito do que ela diz afeta diretamente muitas pessoas. Começa a ganhar essa visibilidade, até ser contratada por uma agência. E ela acaba sendo um dos grandes destaques da DOS. Quando a rainha faz aquele seu discurso motivacional, incentivando mais jovens a se tornarem super-heróis e dizendo que todo mundo tinha essa habilidade e essa capacidade, um dos telespectadores dela era justamente a Loli. A Loli era uma jovenzinha, uma criancinha ainda na época quando a rainha fez o discurso. Conforme ela vai crescendo, ela tem isso em mente, que ela quer sim se tornar uma heroína. E ela começa a trabalhar para isso. E aí a menina começa a colocar na cabeça que ela quer se tornar uma heroína. Começa a fazer os seus exercícios, fica forte, tanto é que o episódio no qual é contada a história da Loli é justamente Garota Forte. Só que além de forte, a Loli também é muito inteligente. Afinal de contas, o pai da Loli é um dos pesquisadores da Spotlight. E justamente estuda o poder da confiança e do medo nos super-heróis. E trabalha para a Spotlight, juntamente com o pai da rainha. Pra você ver que loucura, gente! Uma história vai se ligando a outra nessa segunda parte e vai formando uma rede de conexão que a sua cabeça, literalmente, ela vai explodindo conforme as informações vão chegando. Por isso eu falo, é preciso fazer um estudo muito aprofundado sobre esse anime, cara. Porque quem criou teve que fazer uma conexão, um estudo muito doido. Quando eu digo estudo muito doido, é pra deixar a gente doido. Ok, temos Loli, temos o pai dela, Dr. Luo, e temos a auxiliar do Dr. Luo, a Nuo Nuo. A Nuo Nuo, ela não tem nenhuma participação especial assim, porque ela não tem poderes. Porém, a importância dela se dá por conta dela ser justamente a filha do Lâmina Fantasma. Pronto, mais uma conexão formada aí. O Lâmina Fantasma, ele não tem absolutamente contato nenhum com a filha. Porém, depois da vida de assassino de aluguel, depois dele ter se tornado super-herói e de todas as coisas que ele fez por dinheiro,
e por tudo, ele acaba tendo um pouquinho de remorso. E por conta disso, ele decide ficar mais próximo da própria filha, que inclusive não sabia que era filha do Lâmina Fantasma, que por conta da separação dos pais, a mãe dela nunca chegou para ela e falou que o pai dela era esse cara. Inclusive, a Nuo, ela chegou até ser, vamos dizer assim, sofrer certo tipo de perseguição como um stalker do próprio Lâmina Fantasma e foi salva pela Loli. Que confusão que foi isso? O Lâmina Fantasma stalkeando a própria filha, a Nuo achando que estava sendo stalkeada por um psicopata, e a Loli, que elaborou todo um traje de super-heroína, todo tecnológico, como se fosse uma roupa de robô, para poder defender a população indefesa. E ela vai justamente defender a Nuo do próprio pai. Coisa doida, né? Então, depois que a gente já foi apresentado a esse povo todo aí, da nova geração e alguns da geração um pouco mais antiga, como Lâmina Fantasma, a gente tem um episódio que é derradeiro para definir muita coisa no anime, que é o episódio 20, que é o Incidente das Ruínas. O que acontece exatamente nesse episódio? Uma galera de pesquisadores é convocada para estudar uma nave alienígena que foi descoberta aí num local isolado. Na verdade, eles foram lá porque havia indícios de que o poder do medo, da confiança, tinha alguma explicação que vinha dali. Então, várias agências e pesquisadores ficaram interessados em saber um pouco mais. E aquele que chegasse primeiro, aquele que conseguisse coletar mais informações, seria a chave para o sucesso ou a chave para mais informação, né? Então, foi convocado um grupo de pesquisadores, no qual fazia parte o Dr. Luo, a Nuo e como seguranças a Loli, que foi acompanhando na verdade mais o pai dela, não exatamente como super-heroína, o Lâmina Fantasma e o Joãozinho e o Joãozão. Esses foram convocados para proteger a equipe de pesquisa que estava lá para investigar melhor essa nave. O que até então não havia sido explicado é que o Joãozão foi encontrado exatamente dentro daquela nave pelo Asheng anos atrás e levado assim na maciota para casa por ele, sem contar para ninguém, porque ele justamente não queria, né, tipo, espalhar isso ou falar sobre essa nave. Aliás, sobre a nave até todo mundo já até estava sabendo, porém ele não queria falar que encontrou uma criatura lá dentro, que era uma criatura muito bonitinha, muito fofinha, aparentemente indefesa. Só que enquanto a pesquisa tá rolando solta lá dentro daquela nave, algo inesperado acontece. O herói Nice e o Isou aparecem lá dentro da nave para acabar com a equipe de pesquisa e para também derrotar esses heróis que estavam lá montando guarda para essa galera. Por quê? Eles queriam ser detentores de todas as informações que constavam lá dentro dessa nave. E aí, então, quando o Nice e o Isou aparecem, é que começa toda a confusão. É briga de um lado, é briga do outro. E no meio disso tudo, o Nice e o Isou estavam conseguindo realmente derrotar os heróis que estavam lá. E aí, quando já estavam quase vencendo, vem aquela cena que é esplêndida, né, gente? Foi uma repercussão gigantesca. A rainha aparecem para botar um ponto final ali na batalha. A cena da rainha entrando, ela é esplêndida, de verdade. É cinematográfica. Sabe o meme do This is Cinema? Pois é isso aí que aconteceu ali naquela cena. Porém, apesar de tudo, o resultado desse episódio foi justamente o Dr. Luo acaba morrendo, a Nuo fica em coma, a Loli ela é contratada pela FOMO e o Joãozinho e o Joãozão entram pro ranking top 5 dos heróis. E assim encerra pelo menos esse episódio do Incidente das Ruínas. Tá, depois que passa o Incidente das Ruínas, a gente tem um episódio aí meio esporádico de apresentação. Isso seguindo a sequência cronológica, tá? A gente vê a apresentação do Dragon Boy. O Dragon Boy, ele basicamente representa toda essa nova geração. Mas ele, diferente dessa garotada aí da nova geração, ele entende o sistema. Então ele sabe que para ser um herói ranqueado, ele precisa derrotar algum dos heróis que seja top 10. E é por isso que ele vai para cima do herói Sorriso, que inclusive é da velha guarda.
Então, ele conhece muitos heróis das antigas e o da nova geração. E detalhe que é contado também nos últimos episódios, inclusive que é contado nesse arco do Dragon Boy. O Herói Sorriso, ele é uma das poucas pessoas que sabe quem é o Herói X. Pois é, chegamos finalmente ao Herói X, né? O Herói X dessa geração é uma pessoa que não tem uma identidade definida. Ninguém sabe quem é ele. Ele só sabe que ele aparece durante os torneios, derrota todos os heróis que estão ali para combater ele e fica em primeiro lugar. E isso já aconteceu 2 anos consecutivos, o que faz com que a comissão comece a ficar preocupada. Afinal de contas, nenhum herói consegue ficar por tanto tempo assim em primeiro lugar. Então, o objetivo principal da comissão de heróis é derrubar o Herói X. E por isso é encarregado que as agências treinem algum dos seus heróis, principalmente aquele que é o mais forte, para tentar derrubar o X. Então, gente, para finalizar esse vídeo, né, que agora minha função mãe tá ativada, uma participação especial aí do vídeo, tá? Mas então, gente, para concluir a história, né, tem o arco do Dragon Boy. O Dragon Boy, ele aparece nesse arco justamente para derrotar o Herói Sorriso. E juntamente com ele, de outra agência, o Nice, ele é enviado também para derrotar o Sorriso, porque o objetivo do Dragon Boy e do Nice são justamente derrotar e entrar para o top 10. Só que quem intervém nessa batalha é justamente o Herói X. Só intervém para tentar defender o Sorriso, porém ele chega um pouco tarde demais. E aí, nesse episódio que a gente vê o potencial desse herói. O X é aquele cara que consegue mudar, alterar a própria realidade. E aí, a gente parte para o último arco, que é o do Ahu, o nosso doguinho super-herói. Pois é, um cachorro virou um super-herói. Tudo isso porque ele era um cachorro circense, né, na verdade. Porém, ele foi resgatado do circo e mandado lá para um canil. O que não significa que melhorou muito a situação da vida dele, né? Lá no canil, ele acaba conhecendo uma garotinha, que diz que vai adotar ele, que ele vai ser o cachorro super-herói. Ela tem na cabeça que ele realmente é um super-herói que vai salvar ela e as pessoas que moram ali naquele local onde ela está vivendo. O Ahu, ele realmente tem uma mentalidade que até surpreende por ser um cachorro, né? Principalmente porque você ouve a narração do episódio é na própria voz do Ahu. Só que ele vai observando as coisas e ele percebe que a menina, ela viaja demais, ela sonha muito. Eles vivem num local que tá para ser comprado por uma empresa, a Treeman, que quer comprar os prédios ali onde eles vivem, que é um pessoal, digamos assim, de baixa renda, derrubar e fazer prédios comerciais. Só que eles querem fazer isso de forma forçada. E muitos dos moradores são idosos, então acabam assinando de forma indesejada, né? Acabam não querendo, mesmo não querendo assinar a documentação, eles assinam. E essa menininha, junto com a Ru, vão tentar resgatar esses documentos, porque eles não querem de forma alguma que o prédio em que eles vivem seja derrubado. E é então que quando eles entram no prédio da Treeman, eles são capturados por cópias do Phobia Clone. A Treeman criou cópias do Phobia Clone, tudo com base no medo. E são esses seguranças, vamos dizer assim, que capturam o Ahu e a garotinha. É nesse ato que mais uma vez o Herói X aparece para salvar o dia. Ele consegue salvar o Ahu e a garotinha e ainda resgatar a documentação da Treeman. Dessa forma, o Nice é mais uma vez tido como um fracasso. Pois é, o cara, ele sofre uma pressão psicológica que é mostrado nesses episódios finais, que a gente fica assim, coitado, ele passa um perrengue mesmo, né? E muito disso que ele passa acaba justificando o que ele faz lá no primeiro episódio. E é então que a gente volta pro episódio número 1, quando o Nice vai de arrasta bem na frente do Lin Ling, e o Lin Ling é a única testemunha daquele ato e por conta disso ele é encarregado de ficar no lugar do Nice, ou seja, substituir o Nice na vida de super-herói. Ou seja, lá nos últimos episódios a gente acaba retornando lá pro primeiro arco do anime. Doido, né? Cronologia toda maluca. Finalizando o anime agora
nós temos o 24º torneio. Após o incidente das ruínas, a gente fica um ano sem ter o torneio, justamente por conta de tudo que aconteceu lá, inclusive o Nice, que foi meio que acobertado de participar desse evento. Porém, no 24º torneio, todos os heróis, eles são encarregados de tentar derrubar o herói X para que ele não seja novamente dado como o herói mais forte daquele ano. E aí, todos esses que a gente conheceu ao longo do anime, que nos foram apresentados, aparecem diante do público para esse torneio. Só que serão todos contra o X. E aí acaba a temporada. Pois é, a gente fica naquela expectativa no último minuto e acaba o anime. Então, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor a linha cronológica de To Be Hero X, ou que pelo menos não tenham ficado ainda mais confusos, né? Porque realmente é um anime de pirar a cabeça e de deixar você pensativo durante um bom tempo. Inclusive, eu levei um bom tempo para tentar juntar todas essas informações, tá? Espero que tenha ficado pelo menos um pouco claro todos os acontecimentos desse anime e toda a linha cronológica que aconteceu e muitas coisas que foram apenas citadas. Agora eu quero saber de vocês. Me conta, esse anime pirou sua cabeça também? Deixou você totalmente viajado, tentando entender o que estava acontecendo? Ou você entendeu logo de primeira? Me conta, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas atualizações. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo!